Entrevistado de hoje é Júnior Negrão, brasileiro, grande responsável por colocar seu time, o Ulsan Hyundai, no Mundial de Clubes. O cara marcou 2 gols nas quartas de final, 1 gol na semifinal e os 2 gols da vitória do time dele na disputa pelo título. Júnior, obrigado por ter aceitado o convite. Me fala um pouquinho do teu momento, cara. Você tá voando no futebol sul-coreano e garantiu a classificação do Ulsan Hyundai no Mundial. Como é que tá? Tudo bem? Fala, Nicola, beleza? Prazer enorme aqui estar falando com você, batendo esse papo, falando um pouco da minha carreira. E, cara, realmente esse ano tem sido um ano muito abençoado, né? Apesar de todas as dificuldades aí que a gente está vendo no mundo todo, individualmente falando, tem sido realmente um ano maravilhoso para mim, cara. Então, essa conquista aí da Champions League Asiática, a vaga no Mundial, realmente foi a cereja no bolo ali desse ano, porque realmente o melhor ano da minha carreira, sem sombra de dúvida. Ô, Júnior, quando eu estava preparando a nossa entrevista, eu escrevi lá Júnior Negrão, aqui em cima, né? O pessoal tá vendo os caracteres, né? Atacante que vai jogar o Mundial de Clubes, né? Aí, estava pesquisando e eu descobri que o teu contrato acaba agora, no dia 18 de janeiro. Pode ser que você não dispute o Mundial pelo Ulsan, mesmo depois de ter colocado o clube para participar da principal competição de clubes no mundo? Tem essa possibilidade, sim, Nicola. Infelizmente, tem essa possibilidade de eu não participar do Mundial, porque, como você falou, meu contrato termina agora dia 18 de janeiro, né? Então, ainda não sentei para conversar com o clube. Graças a Deus aí também tem outras propostas, mas óbvio que a preferência é disputar o Mundial, mas tudo deve ser conversado ainda. Vou me reunir com o clube, acabando a quarentena aqui, vou me reunir com o clube para tentar decidir o melhor possível para mim, para minha carreira, para minha família, né? Mas claro que a preferência é jogar o Mundial. É que agora, só para você que está nos assistindo entender, o Júnior ficou com a faca e o queijo na mão, super valorizado. Temporada, me corrija se eu estiver errado. Temporada de 40 jogos e 35 gols. É isso, né, Júnior? Isso. 40 jogos, 35 gols. Então, além dessa média de quase 1 gol por jogo, o cara foi absolutamente decisivo na classificação do Ulsan Hyundai. E aí, Júnior, você talvez não fique porque você deve ter despertado interesse de outros clubes. É óbvio que você não precisa falar o nome dos times, mas é do que? Da China e tal, porque eu sei que tanto na Coreia quanto na China existem tetos salariais que os clubes podem pagar. Mas na China, esses tetos são maiores, mais. Dá para ganhar mais dinheiro na China do que na Coreia? É mais ou menos assim que funciona? Exatamente. Tanto na Coreia como na China, eles têm o teto salarial, né, estipulado pelo governo, mas o teto salarial da China realmente é um pouco maior, bem maior que o da Coreia, né? Tá. Então tem essa diferença, mas graças a Deus aí tenho recebido muita proposta mesmo de clube chinês, Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, então realmente é, tem muita coisa para ver, para decidir, né? Então, nos próximos dias aí devo sentar com a minha Fortes família, emoções. com meus empresários para ver o melhor para minha carreira, o melhor para minha família. Júnior, vários clubes brasileiros vivem reclamando e lamentando no mercado a ausência de centroavantes. Nenhum clube brasileiro percebeu o teu momento espetacular e te fez consulta ou conversou sobre a possibilidade de você voltar nesse momento para o Brasil? Não, Nicola, nenhum clube fez sondagem, me procurou os meus empresários para falar sobre uma possível volta, né? Mas infelizmente a gente sabe desse, vou dizer, preconceito, né? Com essa não é preconceito, mas uma preocupação com o jogador com acima de 30 anos, né? Então Tá. existe essa certa preocupação dos clubes, principalmente brasileiros, né? Mas a gente está aí tendo exemplos diariamente de que isso realmente hoje em dia já não tem tanta relevância, né? Você vê jogadores aí de 35, 37 anos jogando e arrebentando, né? Então, com a medicina esportiva hoje, né? Com a medicina preventiva que a gente tem hoje, com os recursos que a gente tem hoje, tá cada vez mais fácil você ver jogadores de idade avançada jogando em alto nível, né? Então, isso hoje realmente está ficando um pouco mais relevante, mas ainda tem essa preocupação de certos clubes
tanto brasileiro como mundial também. O Júnior, me explica e ajuda a gente a entender por que você não conseguiu estourar no futebol brasileiro, cara? Os seus números, especialmente no futebol sul-coreano, mostram um atacante nato, um atacante sempre pronto para fazer gol. E talvez as pessoas nem se lembrem, mas você passou pelo Atlético Mineiro e pelo Corinthians, né? Corinthians você teve meio tempo, 45 minutos para jogar. Foi naquela temporada do rebaixamento. Lembra um pouquinho dessas duas passagens por Corinthians e Atlético Mineiro, por favor. Então, tanto o Atlético Mineiro como o Corinthians foi bem no início da minha carreira mesmo, né? Eu saí de Manaus, um futebol totalmente diferente do centro aí do futebol do Brasil, né? Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Então, eu cheguei no Atlético Mineiro na linguagem do futebol totalmente cru, né? Tá. Sem experiência nenhuma, eu estava ali muito mais para ganhar experiência, para ver como era realmente o futebol de verdade no Brasil, né? E foi uma experiência muito boa, apesar de não ter jogado, né? Mas tive realmente uma experiência muito boa com o Levi Coupe, cara que, pô, eu não joguei com ele, mas um cara que eu admiro demais pelo método de trabalho dele. Então, aprendi muito, né? E aí a gente foi campeão mineiro, pelo Atlético Mineiro, e logo em seguida recebi a proposta de ir para o Corinthians, cara. E não pensei duas vezes, entendeu? Pô, quem não vai sair do Atlético Mineiro para ir para o Corinthians na época eu tinha 20 anos de idade. Tá. Então, não pensei duas vezes, acabei indo, mas infelizmente naquele ano o Corinthians estava numa crise enorme, tanto financeira como estrutural mesmo, então que acabou refletindo no rebaixamento, né? E óbvio que isso me prejudicou bastante na continuidade da minha carreira. Você com 20 anos, 21 anos, ser rebaixado no primeiro rebaixamento do clube, então fica marcado negativamente na sua carreira, né? Então, isso talvez não, obviamente me prejudicou na continuidade da minha carreira, foi que eu acabei, como a gente fala também na linguagem do futebol, acabou rodando muito, né, nos países, tanto fora do Brasil como no Brasil, acabou tendo essa rotatividade, o que fez com que eu não conseguisse me firmar em nenhum clube. Mas, graças a Deus, aí, aqui na Coreia, consegui firmar um pouco de raiz e, consequentemente, refletiu na minha performance dentro de campo. O Júnior, você descartou a possibilidade de jogar no futebol brasileiro agora, até porque está muito em cima, né? Teu contrato vence no dia 18 de janeiro e essa solução precisa ser feita, sei lá, talvez na próxima semana, enfim. Mas em algum momento, você pensa ainda em voltar a jogar no futebol brasileiro para mostrar até para as pessoas que te acompanham desde pequeno que você é sim capaz de jogar em alto nível por aqui? Você completa agora 34 anos de idade. Dá tempo, faz parte dos seus planos. Como é que você está imaginando sua reta final de carreira? Então, Nicola, eu tenho essa pretensão de voltar a jogar no Brasil, cara. Não sei quando ainda, não sei onde, mas eu tenho essa pretensão, não só para mostrar para os outros, mas além de mostrar para mim mesmo, eu ainda tenho essa pretensão de voltar a jogar no futebol brasileiro, cara. Porque o futebol brasileiro hoje ainda é diferenciado de qualquer lugar do mundo, cara. A atmosfera de um futebol brasileiro é totalmente diferente. E eu digo isso por experiência própria. Joguei na Europa, joguei na Ásia, e o futebol realmente brasileiro tem o diferencial. Então, eu quero voltar a sentir essa atmosfera de um futebol brasileiro, por isso, antes de encerrar minha carreira, pretendo sim voltar a jogar no Brasil. Você daria preferência a algum clube ou não, Júnior? Como é que é isso na tua cabeça? Assim, Nicola, eu tenho uma preferência para realizar um sonho que era do meu pai, cara. Meu pai sempre foi baiano roxo, cara. Então, hoje ele já não está mais aqui entre a gente, mas eu tenho essa pretensão de voltar. Legal. Se tivesse que escolher realmente, eu jogaria no Bahia para realizar esse sonho dele e da minha família, da minha mãe também, porque eu cresci vendo os dois, cara, torcendo para o Bahia de uma maneira que realmente me encantava muito, né? Que legal. Inclusive tem uma reportagem bem legal. Quando eu estava no ABC de Natal, nós jogamos contra o Bahia,
e eu fiz um gol contra o Bahia, e eu lembro que meu pai deu uma entrevista na época falando que estava puto porque o Bahia tinha perdido e não feliz porque eu tinha feito gol. Então, para te ver o fanatismo que a gente Fanático, tinha, né? fanático, fanático. Então, realmente, Boa. eu tenho essa pretensão de jogar lá, se tivesse que escolher. Júnior, eu queria terminar a entrevista com mais duas passagens legais da tua carreira, da tua vida. Você chegou a estudar direito e tua família tem advogados? Como é que funciona essa história? Isso, isso. Minha família toda, quase toda é da área de direito, né, cara, da área jurídica. Meu pai era advogado, meus irmãos, nós somos em 8 irmãos, né, e 4 deles são formados em direito. Minha esposa também é formada em direito, né. Eu cheguei a cursar 2 anos de faculdade de direito, mas o futebol acabou me escolhendo, né. Apesar da área jurídica, minha família toda também é ligada ao esporte, né. Eu tenho irmãos que jogaram profissionalmente lá em Manaus, mas não acabaram seguindo carreira como eu, né? Eu tinha também essa pretensão de continuar na área jurídica, mas felizmente o futebol acabou me tirando de lá e me levando para um caminho totalmente diferente do que eu imaginava no início. Falar de um outro caminho diferente, você chegou a fazer jiu-jitsu, que faixa você parou? É um esporte que você gosta? Por exemplo, você assiste Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, assiste o UFC, conta pra gente também essa particularidade. Cara, como eu te falei, Nico, meu pai sempre foi um apaixonado por esporte, cara. Sempre apoiou todos os esportes lá de Manaus, tanto jiu-jitsu como futebol, enfim, atletismo, qualquer esporte relacionado lá de Manaus, ele ajudava, né? Então, meus irmãos, apesar de serem advogados também, é faixa preta de jiu-jitsu, teve uma competição recentemente, então minha família toda é ligada ao esporte, né? Então, eu sempre pratiquei jiu-jitsu, atletismo também, cheguei a praticar na época de escola. Então, realmente, minha ligação com o esporte sempre foi muito forte, né? Mas, como eu falei, cara, o futebol acabou me escolhendo. Eu estava cursando a faculdade de Direito e aí fui participar de uma Taça São Paulo. Sentia aquela atmosfera de futebol mesmo e falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Então, acabei seguindo esse caminho e graças a Deus aí tem dado certo, cara, tem dado certo. Júnior, eu queria muito te agradecer a atenção do papo, a disponibilidade no meio dessa correria, agora no meio da quarentena, depois de voltar do Catar, está na Coreia ainda. Desejar toda a sorte do mundo, seja no Mundial de Clubes, seja na China, seja no retorno ao Brasil. As portas do canal do Nicola vão estar sempre abertas para contar teus feitos, tá bom? Beleza, Nicola, eu que agradeço, cara, eu que agradeço de verdade aí pela moral, pelo bate-papo, bom demais para a gente compartilhar um pouco dessa trajetória doida aqui que a gente tem no futebol, mas obrigado mesmo de coração, você também, Boa. qualquer coisa a gente está por aqui. Se cuida, abração. Valeu, Nicola, um abraço, Deus Tchau, abençoe. tchau. Boa. Tchau.